Bom dia, amados. Finalmente começamos a contagem regressiva ou contagem decrescente, como dizemos aqui em Portugal. Depois da mensagem de hoje, nós teremos apenas mais 3 domingos de culto online. E se Deus quiser, no dia 31 de maio, nós estaremos todos reunidos na nossa igreja novamente. Até agora, sobrevivemos bem. Como diz o Salmo 118, no verso 23, foi o Senhor quem fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Na mensagem de hoje, como já estamos acostumados a fazer, eu quero retomar o tema que eu lancei na quarta-feira no culto de oração. E esse tema está baseado no versículo 28 do capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler 5 versículos ao todo, mas eu quero centrar a minha atenção, centrar a nossa atenção no verso 28 dos 5 versículos que nós vamos ler. Mateus 10, de 24 a 28. Mateus 10, 24 a 28. Diz assim a palavra: Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai da família, quanto mais aos domésticos. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a tua palavra possa falar hoje, possa alcançar hoje, Pai, aquilo que tu tens preparado para ser alcançado. Se é para reforçar comportamentos ou se é para despertar comportamentos, eu te peço em nome de Jesus, opera hoje no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, é interessante nós vermos o contexto em que Jesus disse estas palavras. Nesse capítulo 10, o início do capítulo mostra Jesus compondo a sua equipa, se é que podemos dizer assim. Os versos de 1 a 4 mostram quem foram os escolhidos, os 12 apóstolos. Depois, dos versos 5 ao verso 15, Jesus vai dar instruções a esses apóstolos. Jesus diz como eles deveriam proceder se quisessem segui-lo, se quisessem de fato ser discípulos daquele rabino que os estava chamando para segui-lo. Depois dos versos 16 até o verso 23, Jesus vai fazer algumas advertências a esses discípulos. E são advertências duras. Jesus não esconde de nenhum deles que se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser, digamos, ser cristão mesmo, não vai ter vida fácil. E é isso que ele diz dos versos 16 até o verso 23. Depois, então, a partir do verso 24, Jesus vai estimular aqueles homens a segui-lo. Este é o contexto da passagem que eu quero ler com os irmãos. Mas o verso mesmo que eu vou destacar é o 28, é este que diz: E não temais
os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha, eu digo para vocês que eu já vivi um bocado de tempo e já vivi em locais diferentes, sítios diferentes, como dizemos aqui. Já vivi também diversas situações de perigo e já vi muita gente morrer de medo de algumas situações. Mas eu nunca tinha visto o medo de forma coletiva como nós temos visto nos dias de hoje. Ontem a minha esposa foi pagar uma conta e a pessoa que foi receber essa conta, ela estava de máscara, de óculos, de viseira, de luvas. E mesmo assim, ela não recebeu o dinheiro. Ela estendeu um envelope e disse para minha esposa colocar o dinheiro dentro do envelope e entregar para ela. A minha esposa saiu desse local, ela saiu impressionada com a cena que ela tinha acabado de assistir. Tudo isso por quê? Tudo isso porque as pessoas estão com medo de morrer. E esse vírus veio meter mais medo ainda nas pessoas. Olha, eu digo para vocês, amados, não é errado você temer a morte. Não. Não é errado fugir da morte. Ou seja, não é errado se precaver, não é errado se cuidar. Os judeus, por exemplo, os judeus eles são muito zelosos, por exemplo, em relação ao sábado. Eles são muito zelosos. Principalmente os ortodoxos. Eles não fazem praticamente nada no sábado. Mas, se for para salvar uma vida, eles esquecem que é sábado. A vida é muito importante, a vida vale muito. Portanto, não é errado preservá-la. Agora, há algo que nós não podemos esquecer nunca. Esta vida, a vida que estamos vivendo, ela é nada. Ela é absolutamente nada se comparada com a imensidão que é a eternidade, a vida eterna. Uma vez, quando eu era professor de adolescentes na escola bíblica dominical, lá da nossa igreja em Fortaleza, eu ia justamente abordar essa questão da vida eterna. E eu cheguei então um pouco antes na classe, com um saco de feijões à mão. E eu fiz assim, dentro da sala, de fora a fora, eu fiz uma fila de grãos de caroços de feijão. Uma fila imensa, centenas de feijões. Todos eram assim, clarinhos. E mais ou menos no meio da fila, eu substituí 2 caroços de feijões claros por 2 feijões de outra cor. Eu não me lembro bem, mas se não me engano, eu coloquei 2 feijões pretos naquela fileira de feijões que estavam no chão. Quando os alunos chegaram, mostrei-lhes aquilo e eu fiz a seguinte aplicação. Eu disse para eles: imagine que esta linha é a linha da história. Dos 2 feijões pretos para a esquerda é a história da humanidade até chegar no momento em que você nasceu. E dos 2 feijões pretos para a direita, essa linha representa a eternidade. E esses 2 feijõezinhos que estão aqui representam o tempo que você vai viver sobre a Terra. 70, 90, 110 anos, não sei. Mas comparado à eternidade, esses 2 míseros feijões
representam o tempo que você vai passar na Terra numa linha que não tem fim. E a pergunta que eu fiz naquele dia para aqueles adolescentes lá em Fortaleza, eu repito aquela mesma pergunta a vocês nessa manhã de domingo. Vale a pena viver poucos anos de vida de qualquer forma, do nosso jeito, sem regras, sem pensar nas consequências eternas, ir para a condenação e depois enfrentar toda a eternidade condenado? Vale a pena? E esta é a mesma pergunta que também me vem à cabeça quando eu vejo pessoas preocupadas com medo de contrair o coronavírus, pois essas pessoas não querem perder a sua vida. As pessoas não querem perder aqueles míseros 2 grãozinhos, 2 caroços de feijão. Quando Jesus esteve na Terra, ele nasceu judeu, evidentemente, nós sabemos. Ele nasceu judeu, ele viveu dentro da cultura judaica, e como todo bom judeu, Jesus tinha também o zelo pela vida humana, característica do judaísmo. Tanto é que ele curou muitas pessoas, tanto é que ele ressuscitou pessoas. Mas na hora de falar sobre a morte, Jesus diz: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esta semana eu estava conversando com a minha filha, dizendo que nos séculos passados, quando grandes tragédias se abateram sobre a humanidade, alguns pastores históricos, alguns missionários históricos, eles aproveitaram o momento para fazer pregações duras, pregações que conclamavam o povo ao arrependimento, à conversão. Eu disse então para minha filha que eu particularmente tenho dificuldades. Eu tenho dificuldades de, em momentos assim, em momentos que nós estamos fragilizados, eu tenho dificuldade de pregar mensagens duras. Eu acho que as circunstâncias em si já são tão difíceis que nós precisamos de palavras de esperança, palavras de conforto, de consolo. É exatamente isso que nós vemos dos lábios de Jesus. Ao longo do seu ministério, Jesus falou mais do céu do que do inferno. Logo, Jesus usou mais palavras de conforto do que palavras de condenação. No entanto, quando ele falou de condenação, ele foi muito duro. Jesus não branqueou a história. A condenação eterna é algo terrível. E quem não for para a glória eterna, vai para a condenação eterna. Não há meio termos, como alguns possam imaginar. Nós vivemos tempos de temor. Eu tenho medo também. Confesso para vocês que eu tenho medo também, eu não vou negar. Eu estou no meu dia a dia, quando eu saio, estou usando máscaras, eu uso álcool gel. Eu só não peço para as pessoas me pagarem dentro de envelopes, porque eu não recebo pagamento de ninguém. O dinheiro por aqui tá difícil, viu? Por sinal, isso mete medo também. Né? Isso mete medo. Ou seja, eu tenho medo do coronavírus. Eu não nego que eu tenho medo. Por exemplo, um dia desses, um senhor idoso começou a conversar comigo ali em Barcelos. Um senhor idoso começou
conversar comigo. Era daqueles idosos que conversam assim, sabe? Que conversam em cima de você. E ele travou comigo ali durante alguns minutos. Um momento, desculpa. Ele travou comigo ali durante alguns minutos uma autêntica conversa PPM. Uma autêntica conversa PPM. Para azar meu, aquele homem me pegou no momento que eu estava sem máscara. Por isso eu me afastava, e lá vinha o homem para cima de mim a 35 ppm. Provavelmente você já teve alguma conversa a 35 ppm e você sabe que esse é um tipo de conversa incômoda, né? Mesmo sem coronavírus. Agora imagine então uma conversa a 35 ppm com o coronavírus espalhado no ar. É preocupante. E se você não sabe o que é uma conversa a 35 ppm, eu explico. É aquela conversa quando a pessoa que está conversando contigo lança 35 perdigotos por minuto. Pois é, eu tive uma conversa dessas com um senhor idoso, em plena época da pandemia Covid-19. E o responsável pelos 35 ppm era o homem, não era eu não, viu? Era o homem. Olha, eu digo para vocês que naquela noite eu mal dormi. Aquela noite eu mal dormi. Eu sentia dores nas costas, eu sentia tosse, eu sentia o meu corpo mole e eu fiquei com medo tremendo mesmo de ter pego o tal do coronavírus. Eu pensava no velhote, eu pensava no corona, eu pensava na morte, eu pensava neste versículo que nós lemos há pouco. E foi daí então que veio a ideia de pregar essa mensagem. É errado temer o corona? Não. Mas o corona só pode matar o corpo e não a alma. O lamentável é que há tanta gente cuidando do corpo e esquecendo da alma. São pessoas que temem as UTIs, os cuidados intensivos. São pessoas que temem uma possível falta de ventiladores, uma possível falta de respiradores, mas não temem morrer sem Jesus. E morrer sem Jesus é pior do que morrer sem respirar. Um jornalista brasileiro que foi infectado pelo coronavírus e sobreviveu, ele foi entrevistado depois por uma emissora de rádio e ele disse que foi terrível a experiência de querer respirar e não conseguir aspirar o ar, inspirar o ar. Ele disse que foi terrível. E aí ele disse uma frase impressionante. Ele disse o seguinte: se você acha que salvar a economia é mais importante que salvar vidas, experimente contar dinheiro com a respiração tapada. Olha, uma frase de impacto. Experimente contar dinheiro sem respirar. Uma frase de impacto. Mas há uma frase de Jesus que é mais impactante ainda. Em Marcos 8,36, Jesus disse de que aproveita o homem ganhar o mundo todo se vier a perder a sua alma.
Amados, o Covid-19 é uma doença terrível. E mais uma vez eu digo, não é errado temê-la. As pessoas têm razão em se preocupar. Claro que depois que inventarem uma vacina, vai ser mais fácil de lidar com essa questão. Mas aí virá o problema da recessão mundial, virá o problema do desemprego, da miséria, da fome. E é por tudo isso que ao longo dos últimos domingos eu tenho procurado pregar mensagens de esperança, mensagens de conforto, de consolo. Esta é a essência do Evangelho. Mas eu não posso negligenciar, eu não posso deixar de chamar a atenção para a condenação eterna que está reservada para aqueles que não aceitam o senhorio do Senhor Jesus. Que está reservada para aqueles que não têm Jesus como seu Salvador pessoal. A condenação eterna, na forma de inferno, ele é mencionada 167 vezes na Bíblia. Não é para ser desprezada essas observações. Jesus também, por diversas vezes, Jesus deixou claro que o inferno é um lugar de tormento eterno. Um local real e não uma metáfora. Inferno é a ausência de Deus. Não, local real. Mateus 13, 41, 42, Jesus disse que mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois, em Marcos 9, 43 e 48, Jesus retoma a questão da condenação eterna e Jesus fala: se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares na vida do que tendo 2 pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Não sejamos negligentes. A condenação eterna existe. Por isso, se você não tem a certeza da salvação, você deve sim se preocupar com isso. E se você já tem essa certeza, você deve se preocupar também em alertar familiares, amigos, até desconhecidos, conhecidos, desconhecidos, a respeito dessa condenação eterna. O coronavírus é terrível, sem dúvida. Ele pode matar o corpo, mas morrer sem Jesus é ter a morte eterna. E neste ponto, nós temos que ser imensamente gratos ao Senhor nosso Deus por nos ter dado o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E a parte que nos cabe nesse processo de busca pela salvação eterna é tão simples. Em Romanos, no capítulo 10, os versos 9 a 10, tem a fórmula. Diz assim a palavra: se com a tua boca confessares
ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Simples assim. A parte mais difícil, Jesus já fez. Jesus morreu para pagar os pecados da humanidade. E depois, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Creia nisto. Basta isto. Não tema o vírus que pode matar o seu corpo. Tema o pecado que pode matar a sua alma. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue os seus caminhos ao Senhor. E pode ter certeza de que Ele fará maravilhas em sua vida. Mesmo dentro da adversidade, mesmo dentro da pandemia. Que Deus possa abençoar ricamente a decisão de cada um de vocês. Seja a decisão de seguir a Jesus, se você ainda não o segue, seja a de falar mais de Jesus, se você já é salvo. Que Deus possa nos abençoar o restante desse domingo, o restante desta semana. Que nós possamos ser testemunhas vivas do poder de Jesus na vida de cada um de nós. E se você, porventura, ainda não tem Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, não perca a oportunidade de fazer essa decisão. Partir para a eternidade sem ter essa segurança é partir para a eternidade em condenação eterna. Pense sobre isso, reflita sobre isso e relembre o versículo de Romanos, capítulo 10, versos de 9 a 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amados, bom final de domingo, um bom início de semana. Shavua Tov Lekulam, uma boa semana para todos. E até quarta-feira, no nosso tradicional encontro para o culto de oração. Ok? Bom dia, até mais.